E glória a Deus. Mas aí, essa consciência facilita tudo. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui, que estou meio longe. Aproximar mais um pouquinho. Vamos em frente. Agora essa gravação está na segunda parte agora. Então a gente precisa inverter isso aí. Eu não. Até coloquei uma frase aqui. Espera aí. O que eu faço não determina quem sou, mas quem sou determina o que eu faço. A semente é que determina o fruto, ainda que esse fruto gere uma outra semente. Mas não é o fruto que determina a semente. O fruto ele nunca vem depois da semente. Perdão. A semente nunca vem depois do fruto. O fruto vem depois. O fruto é o nosso comportamento. O nosso comportamento ele tem como origem a semente. Deus criou em nós uma nova semente, uma semente de uma nova natureza. Por isso que Jesus fala a Nicodemos que ele precisa nascer de novo. Quando ele nasce de novo, ele nasce uma nova criatura, como 2 Coríntios 5,17. Então, o novo nascimento agora do Espírito faz com que eu dê frutos espirituais. Mas eu nunca devo olhar para o fruto espiritual para determinar quem eu sou. Eu olho para a obra da cruz, sei quem eu sou e por isso eu dou fruto. Muitas vezes o diabo vai querer roubar a sua identidade. Se tem as duas maiores crises no mundo cristão, se chama o crente que não sabe quem é Deus e não sabe quem ele é. Aí está ligado o que a gente falou agora há pouco sobre a paternidade, pai e filho. O filho tem que saber que ele é filho de um pai, e o pai tem que saber que é filho dele. Eu tenho que conhecer o meu pai e meu pai me conhecer. O meu pai já me conhece, então sou eu conhecê-lo. Aí eu acabo com essas questões pequenas que muitas vezes se tornaram grandes, que é o assunto do pecado. Que às vezes, quando a gente está ensinando sobre graça, as pessoas ficam muito preocupadas sobre a questão do pecado. Mas não há como, quando eu tenho consciência do Pai que eu tenho, que habita em mim e quem eu sou como filho, eu ter que preocupar com o fruto, que é o tal do pecado ou da santificação. Porque quando eu tenho a consciência de quem eu sou e do Pai que eu tenho, que habita em mim, eu não preciso me preocupar com o fruto que vai dar. A manga não tem que preocupar, como eu falei agora há pouco, se vai dar ou não vai dar manga. Ela vai dar manga. Porque se a manga pudesse crer, ela cria piamente que ela era manga. E a gente que tem esse problema de crer quem somos. E aí a gente está realmente dando fruto diferente porque nós perdemos a identidade. Mas nós somos filhos. E às vezes o assunto que a gente menos deveria preocupar é o que mais a gente preocupa. Que é ficar falando de pecado. Como se pecado fosse algo que a gente não pode fazer. Deus não chamou a gente para ser um bando de marionete, onde ele controla a gente, ou meteu a gente numa corrente para não pecar. Deus deu a gente o livre-arbítrio para fazer o que a gente quer. Só que a gente não quer o pecado, não porque a gente tem medo de Deus, mas é porque a gente tem a natureza de Deus. A gente não deixa de pecar porque se pecar vai para o inferno. Ou porque se pecar, Deus castiga. Essas pessoas estão muito próximas do desviar, porque elas fazem da vida... Eles fazem da vida... Só um minutinho, gente. Pastor, o teu microfone está mutado. E aí, liberou? Liberou? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok. Então, vamos lá. As pessoas que fazem da vida cristã uma vida do não pode, é uma questão de tempo, irmãos. Infelizmente, muitos destes ou se cansam porque fazem da vida cristã uma vida religiosa, ao ponto até de desviar, ou estão desviados dentro da igreja. Ou senão está carregando um fardo que não era para carregar. Porque a vida cristã não é uma vida do que eu não posso fazer. Esse ensinamento, não tem como eu chegar para um pé de manga, eu vou voltar ao assunto da manga, e chegar para a manga e falar assim, manga, você não pode dar laranja.
ela já sabe que não pode. É a natureza dela da manga, não precisa brigar com o pé de manga, ela já sabe. Então, quando a gente sabe, tem a consciência da nossa natureza, o fruto ele é natural, sem peso, sem força. E aí é leve servir a Cristo. É leve ser crente. É leve ser cristão. É leve amar Jesus. Porque você tem uma consciência que agora não é que você não pode, é que você nasceu de novo e você tem uma outra natureza, de modo que você continua podendo, mas você não quer. Não é mais por aquilo que você que coloca sobre você de regras do que você pode e o que você não pode, mas é uma consciência de identidade que a natureza de Deus está dentro de você e que você só sabe amar e ser santo. Jesus um dia ele disse assim: quem me vê, vê o Pai. E Jesus ele era homem, ainda que ele tinha a essência de Deus, ainda que ele tinha os atributos de Deus, mas ele se manifestou como homem, tanto é que ele precisou até de receber o Espírito Santo. Mas ele chegou ao ponto de dizer: quem me vê, vê o Pai. Por quê? Porque ele tinha a natureza de filho. E esse mesmo Jesus, ele falou para você e para mim, João 14:12, que se nós crescêssemos, nós faríamos obras maiores. E não há uma obra maior que Deus quer fazer, senão primeiro na sua vida. A gente está muito preocupado em o que a gente faz, mas quando, na verdade, a primeira preocupação nossa é saber quem somos. Então, Deus não está muito preocupado, ou melhor, ele não está preocupado com o que você faz, ele está preocupado primeiro em saber se você sabe quem você é. Porque quem tem consciência de quem é, faz. Mas muitas vezes quem faz não tem consciência de quem é. Tem muita gente dentro da igreja que trabalha muito para Deus, mas não sabe quem eles são. Aquele filho mais velho, irmão do filho pródigo, ele trabalhava muito para o pai. Mas quando o filho mais novo chega, o irmão dele, ele mostrou quem ele era. Ele era um escravo. Porque ele só usava esses termos. Eu trabalhei muito para o senhor. Eu fiquei aqui ralando o dia todo. Então ele tinha muito mais uma consciência de escravo, trabalhador, empregado, do que de filho. Então, não é o quanto você trabalha. É importante você trabalhar? É, mas é importante primeiro você ter a consciência de quem você é. Você quer ser feliz no seu cristianismo? Você quer ser alguém realmente resolvido nessa área, de modo que não fica nenhuma pendência, nenhuma crise, nenhum estresse, e você sirva a Deus na maior tranquilidade da sua vida e seja a pessoa mais feliz do mundo? Saiba primeiro quem você é. Quem você é num Deus que te ama tanto, um Deus que a essência dele é amar. E se você é, porque ele habita em você. Então, essa questão precisa ser muito bem resolvida dentro de nós. E Deus, ele fez uma grande troca no Calvário, e a gente precisa prestar um pouco de atenção nisso também. Eu vou compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia aí comigo, em 2 Coríntios, no capítulo 5. Olha o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. Mas se vocês têm alguma pergunta a fazer, segura aí. Daqui a pouquinho vou estar liberando para vocês fazerem, tá? 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo de número 21. Olha isso aqui, meus irmãos. Eu chamo isso aqui da grande troca do Calvário. Olha o que diz o texto para nós. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu creio que muitos já conhecem esse texto, mas para mim, ele é muito revelador. Então, o que aconteceu na cruz? Aquele que não conheceu o pecado, viveu nessa terra o tempo todo e não pecou, ele sobe à cruz, se fez pecado por nós, para que eu e você fôssemos feitos justiça dele. Então, eu e você, nós somos justos. Por quê? Porque ele se fez pecado, ele trocou com a gente. Ele leva o nosso pecado e colocou em nós a justiça dele. Será que isso resolve um problema dentro de nós? Qual o problema?
da gente pensar que nós somos justos quando agimos de forma justa. Se você chegar perto de um pecador, ele fala que não é justo. Se você chegar perto de um crente que creu em Jesus, mas está vacilando aí, ele fala que ele é um pecador, que ele não é justo. Porque ele está praticando atos de injustiça. Olha como a gente crê. Então, ele está tendo atos de injustiça, então ele fala assim, eu não sou justo. Então, ele está crendo em quê? No que a Bíblia diz, ou ele está crendo naquilo que ele faz? E por que ele faz? Porque não crê no que a Bíblia diz. Então, essa é a grande sacada do diabo, distorcer. Ele, desde o princípio, ele fez assim com Eva. Uma pequena distorção. Quando você crê nos seus atos de justiça que não são justos, você não crê que você é justo. Mas você não pode crer naquilo que você faz, como falamos agora há pouco. Você precisa crer no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Jesus se fez, olha o ser aqui, ele se fez pecado, pecador por nós, para a justiça dele viesse para nós. Então foi uma troca. Ele tirou tudo que tinha dentro de nós que não prestava, pôs dentro dele, por isso que ele morreu. Não foi a morte que matou ele se entregou à morte. Então ele pega tudo que não presta dentro de nós, põe nele. Ele pega tudo que presta dentro dele e põe em nós. Então eu e você, nós somos justos não pelos nossos comportamentos. Nós somos justos por causa do comportamento de Jesus na cruz. Eu não sou justo por aquilo que eu faço, eu sou justo por aquilo que Cristo fez por mim. Por isso que a palavra, quando vai falar sobre fé, fala assim, o meu justo. Não fala o justo. O meu, porque nós somos dele. Ele pôs justiça em nós. Quando eu creio assim, muda tudo, porque eu começo agora a me comportar como creio. E aí, daqui a pouquinho, eu faço, opa, agora eu estou operando atos de justiça. Então, eu sou justo mesmo. E o meu comportamento só vai confirmar, mas ele não pode ditar as regras nas minhas crenças de quem eu sou. Quem dita as regras é a palavra, é a Bíblia. Se a Bíblia diz que eu sou justo, eu sou justo. Ah, mas eu estou aprontando, estou errando, estou pecando. Tem alguma coisa, então, com o meu comportamento que está errado, mas não com quem eu sou. Então, não está combinando comigo o que eu estou fazendo. Então, daqui a pouquinho, eu começo a crer de uma tal forma, onde eu começo a fazer diferente. Mas não por esforço de fazer o certo, mas por convicção de fé de quem eu sou. Porque a semente dá fruto conforme a sua espécie. Gênesis 1:11. Então, querido, eu quero só partir para uma outra parte aqui para a gente encerrar. Eu vou liberar para vocês falarem. Então, tudo isso que a gente está falando tem uma questão aqui, e isso acaba culminando, isso tudo que a gente está discutindo aqui, na questão da fé. Por quê? Porque o maior inibidor da fé, né, eu poderia dizer que o maior, ou um dos maiores inibidores da fé, é o quê? É o meu comportamento. Porque toda vez que eu peco e eu vou orar, o que eu logo penso? Deus não vai me dar. Porque olha o que eu fiz. A gente tem essa tendência de trabalhar meritocracia, até na oração. Então a gente pensa assim, não, eu não mereço. Olha o que eu fiz com Deus hoje. Eu pequei, eu errei. E às vezes, muitas vezes, nem é você que pensa, é o diabo que te fala, porque ele é acusador. Mas por quê? Por que ele fala isso com muita gente? Porque ele já vê como essa pessoa crê. Porque eu creio, assim me comporto. Então, pelo meu comportamento, o diabo tem noção do que eu creio. E aí, quando ele vê que a pessoa é fragilizada nesse entendimento, ele ataca. Ele te ataca exatamente na hora que você está orando. E aí entra a sua incredulidade, porque você pensa assim, de fato eu não mereço, então pronto. E como tudo é pela fé, quantas bênçãos a gente deixa de viver exatamente por não crer? Jesus disse que tudo é possível que crê. A maior doença da igreja hoje é a incredulidade. Mas existem os fundamentos da incredulidade, e é tudo que a gente está falando aqui.
Porque isso vira uma bola de neve que resulta na incredulidade. Agora, a vida da fé, aí eu quero falar um pouco sobre isso para a gente concluir. A vida da fé ela é altamente necessária. Aliás, é tudo que você precisa e eu preciso. Não é o que eu faço que você faz, mas é o quanto a gente crê. Só que há uma diferença entre fé, muita coisa que a gente está falando, né, irmãos? Espero que o Espírito Santo borbulha dentro de vocês aí, vai encaixando, colocando as coisas no lugar aí dentro, tá? E depois também, se necessário for, assista de novo, até receber isso no Espírito. Mas vamos lá para a gente entender. Há uma diferença entre fé e confiança. Se eu já falei sobre isso em alguma aula, peço perdão, porque às vezes a gente fala alguma coisa fora do esboço que a gente programou. Mas é melhor eu falar duas vezes do que nenhuma. Vamos lá. Há uma diferença entre fé e confiança. A fé está ligada àquilo que é falado. A confiança está ligada a quem falou. Por exemplo, alguém pode chegar para mim e dizer assim, pastor, me empresta 100 euros. Fala de euro aqui, o Reuel. Pastor, me empresta 100 euros que amanhã eu te pago. Só que essa pessoa chegou e falou essa frase. Pastor, me empresta 100 euros que amanhã eu te pago. Só que eu conheço essa pessoa. E ela não é de confiança. Porque algumas vezes ela já teve algumas atitudes que realmente ela não honrou. Ela prometeu, não cumpriu. Eu posso até ter o dinheiro, e às vezes eu até peco, mas aí eu não tenho. A gente tem que escapar de alguma forma dessa pessoa. Meu irmão usa o termo seguinte, eu não tenho. Ele que me ensinou isso. Aí ele fala baixinho assim, para te emprestar. Aí ele fala que assim ele não está mentindo, que está dizendo que não tem para emprestar, ele tem para outras coisas. Depois eu falo assim, eu não tenho alto para te emprestar, eu falo baixinho. Ai, ai. Então vamos lá. Aí você sabe que a pessoa não vai pagar, porque já prometeu outras vezes, já emprestou, não pagou. Então você não confia nessa pessoa. Ela falou, mas você não confia. Só que no outro dia, ou no mesmo dia, alguém bate na sua porta de altíssima confiança. Só que você conhece, e que já teve momentos de que exigiu confiança, e ela honrou o que ela falou por inúmeras vezes. A pessoa que você entrega tudo para ela, se for necessário. E ela faz a mesma pergunta, fala as mesmas coisas. Me empresta 100 euros que eu te pago amanhã. E se você tem os 100 euros, o que você faz? Você vai lá, pega e empresta. Porque é dinheiro no caixa, a pessoa vai pagar, você confia. Então, as duas pessoas falaram a mesma coisa, porém, são duas pessoas diferentes. Uma você confia, a outra não confia. Então, a fé exige confiança. A fé é o que está sendo falado, a confiança é quem está falando. Agora eu te pergunto, você desconfia de Deus? Deus já alguma vez pisou na bola contigo? Ou prometeu e não cumpriu? Quem é Deus para você? Olha a importância de você saber quem é Deus. Está resolvida essa questão de quem é Deus para você? Então, se isso está bem resolvido, você passa a confiar. E se você confia, você tem fé naquilo que é falado. Então, a Bíblia deixa de ser um livro qualquer para você, mas se torna a sua vida. Porque o que você lê na palavra se aplica, porque você crê que Deus promete e cumpre, que Deus fala e vela pela sua palavra. Só que não há como eu confiar em quem eu não conheço. A hora que uma coisa puxa a outra. Então eu preciso conhecer Deus para confiar nele e no que ele fala. Então, enquanto eu não gasto tempo com Deus, ou melhor, eu não invisto tempo com Deus, eu não vou conhecê-lo. Quanto mais tempo você fica com uma pessoa, mais você a conhece. Dentro do casamento, é o melhor tempo de conhecer a esposa conhecer o esposo, porque é muito tempo junto. Já viu aquele ditado, só conheço a pessoa depois que eu como pelo menos 1 quilo de sal com ela? Então, olha a importância de estar com Deus, de ter tempo com Deus, de ter tempo com a palavra, porque o tempo, quanto mais tempo eu tenho com Deus,
mais eu conheço Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu conheço o caráter dele. O Luquinha veio fazer bagunça aqui. Perdão, gente. Então, vamos lá. Quanto mais eu tenho tempo com Deus, daí a importância de ter tempo com Ele, mais eu o conheço. Quanto mais eu o conheço, mais eu confio, porque não tem como você conhecer Deus e desconfiar. Mais eu conheço a natureza dele, o amor dele, por aí vai. E quanto mais eu confio, mais quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a palavra dele, eu tenho fé. E aí você começa a ter uma fé inabalável. Um Deus que, primeiro, ele fala quem você é, ele mostra para você, após a obra consumada, quem você se tornou nele quando creu em Cristo, e é a partir daí que os nossos comportamentos vêm. Daí a grande importância de ter essas questões bem resolvidas, porque aí os nossos comportamentos serão compatíveis àquilo que eu creio. Isso não vale apenas para a questão do pecado. Às vezes a gente está falando de comportamento e só pensa em pecado. Não. Comportamento ele em todos os sentidos. Você recebe uma má notícia, como você se comporta? Você ficou sabendo que está com uma enfermidade no seu corpo, como você se comporta? Veio a notícia da pandemia, é uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí pronto, aí tal de Covid-19, coronavírus, pandemia, né? E como que a gente se comporta? Como a igreja se comportou? Se a gente for falar de pandemia aqui, vai mais umas 2 aulas, irmãos, porque, infelizmente, a igreja... Olha para o meu dedinho, ó. Por causa dessas crises. A hora da igreja dar uma resposta para o mundo, ser o refúgio do universo, a igreja se tornou uma refugiada. A igreja se tornou mais um em meio a tantos e ficou sem esperança. Entende, irmãos? Assim, eu estou dando um exemplo aqui. É claro que a gente não está falando nada disso para criticar, não é nada disso, não me entenda mal. Mas essa crise, né, que a gente tem da identidade e de quem de fato Deus é, e depois de quem nós somos, a confiança nele, que culmina na fé, traz uma questão de comportamentos nossos que não condiz com aquilo que de fato nós somos. Isso não significa que nós não estamos susceptíveis às questões naturais. Claro que estamos, até mesmo muitas pessoas, os irmãos nossos em Cristo, partiram, mas mesmo com essas, esse é um outro ponto que eu queria colocar, mesmo com aqueles irmãos em Cristo que nós perdemos, que foram, até mesmo por causa do Covid, isso não pode abalar a nossa fé. A gente precisa continuar crendo em quem somos. Por quê? Porque não é nenhuma circunstância exterior que tem o poder de corromper o homem interior, porque aí senão bagunça tudo. Senão a gente fica vivendo como um mundo que não tem esperança. Então, a vida da fé é válida para muitas outras áreas da nossa vida, não apenas por uma questão de comportamento de pecado, de santificação. Não, ela vale para todas as áreas da nossa vida, porque assim como eu creio, assim eu me comporto. Amém, meus irmãos? Eu vou estar abrindo agora, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade. Eu vou falar uma coisa aqui. Às vezes eu achava estranho o meu comportamento com a morte da minha mãe do Covid. Não consigo ver isso, consigo ver que ela está com Cristo, tá? Eu consigo ver assim, sem nenhum choro mesmo, assim, numa lágrima. É engraçado isso, né? E esse foi o meu comportamento. E eu também quero ver, se eu um dia estiver na hora de ir, que eu me alegre nisso, como o Paulo falava ali, né? Que viver é Cristo, né? Morrer é lucro. Então, acho que é assim que o cristão tem que viver, né? Amém. É bom lembrar que aquilo que a gente às vezes mais dá valor é o que menos tem valor.
Eu sei que isso pode chocar muita gente, mas é essa vida nessa terra. Aquilo que a gente mais dá valor é o que menos tem valor. Ao ponto de Paulo dizer isso, pois para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. A gente fica tão decepcionado com essa questão morte, a gente não quer morrer, a gente quer viver, mas se a gente aprofundar na palavra, a gente vê que a gente está na contramão. Eu sei que até para crente isso é escândalo o que eu estou falando. Mas o próprio Paulo ele fala, eu não tenho a minha vida como preciosa. Às vezes a gente esquece de uma eternidade. E essa tranquilidade que você tem, Eliana, eu creio a Betinha também, é porque vocês estão em Cristo e sabem de onde nós vamos passar a nossa eternidade. E daqui a pouquinho nós estaremos para sempre com ela. É claro que a gente quer viver, mas a essência da nossa vida não é viver, é morrer. Eu não estou falando morrer fisicamente agora, eu estou dizendo morrer para nós mesmos. Poucas pessoas querem viver em função dos outros. As pessoas querem não morrer para viver a própria vida e aproveitar a própria vida. Mas o evangelho que nós fomos chamados foi dado a vida para requerer a vida. Então, Jesus ele vai lá nos nossos pecados e delitos, onde estávamos mortos, e Paulo diz aos Colossenses que ele nos tira de lá e nos transporta para um lugar de vida. Quando ele nos transporta para um lugar de vida, ele quer nos preparar, nos capacitar para ir para um lugar de morte. Então, a nossa vida não faz sentido se não for vivida em prol daqueles que ainda estão no lugar de morte. Pastor, Oi. você está falando que gosta de manga, não é? Gosto. Aqui em Brasília tem muito pé de manga. Aqui em frente à minha varanda tem um monte de manga. E eu fiquei pensando que não tem só um tipo de manga, sabe? Tem várias mangueiras e cada uma de uma manga de um tipo. E elas dão exatamente segundo aquele tipo, embora as mangueiras estejam uma colada perto da outra, uma é uma manga grande, outra é uma manga pequenininha, uma tem um sabor, outra tem outro sabor, né? Então, assim, até mesmo eu creio que nós que somos todos filhos de Deus, somos diferenciados não na nossa natureza de filhos, mas talvez no modo de ser filhos, né? A gente continua sendo manga, mas cada uma de um tipo de manga, né? Umas mangas são mais saborosas, outras têm mais linha, é mais difícil de você comer, né? Então, assim, eu fiquei pensando, gente, mas tem tanto tipo de manga, será que existe também tantos tipos assim de filhos, né? E parece que acontece, sim, muitos tipos de filhos diferentes, embora tenham um mesmo pai, né? Você está falando, porém, usando outro exemplo, né? Mas está falando do corpo, né? Do corpo. Nós somos filhos, pertencemos a um corpo e cada um é um membro. É isso aí que você quer dizer, né, marido? Cada um é um membro, né? Tem aquele que é cabeça cheia de cabelo, igual do Reuel, assim, do pastor Carlos. Mas acontece Olha que lá como teu filho parece com o pai, olha lá. E Mas cada pela um natureza de filhos, nós não teríamos todos que dar o mesmo fruto? O sim, que nos difere como filhos de Deus, se somos todos manga, deveríamos ser todos manga, né? O que nos difere? É a quantidade daquilo que conhecemos do amor de Deus. entendi o que você quis dizer. Mas é verdade. Por isso que a gente está aqui construindo, né? Construindo uma fé, né? De modo que quando terminar essa escola, todo mundo vai ter esse entendimento claro. Somos a pura manga, né? E é claro que cada um nesse corpo trazendo resultados diferentes, mas a nossa natureza ela é igual. Nós somos filhos, a gente vê essas crises até de denominação, né? Mas nós somos filhos de um mesmo pai. Nós somos
o mesmo Espírito, uma só fé, uma só noiva, Pois uma é, só igreja, o um só corpo Deus. está dividido, pastor, embora tenha a mesma natureza. Então, é isso que eu estou falando. O que tem dividido o corpo, se somos filhos do mesmo Pai? O pastor, Oi. pode ser por causa do propósito também, né? E cada manga pode ser uma para fazer vitamina, fazer salada, né? Ai, que mistura boa, hein? Ai, gente, fala de manga, Tá não. multiplicando aí, pastorinho. É? A ideia está se multiplicando aí. Amém. Mas é isso, a nossa natureza, a nossa essência é para dar fruto. É dar fruto. E pode também, pastora Maria, a gente pensar assim, né? A Eliana é laranja, você é manga, eu sou abacaxi, não. Deixa eu pensar na outra fruta aqui. Eu sou macieira, né? Então, são as espécies, né? As espécies diferentes, porém, no sentido de Somos todos frutos. a mesma natureza, desde o seu nascimento, né? Mas é isso, no corpo nós fazemos a diferença buscando o mesmo resultado, que é povoar o céu, isso aqui é o inferno, né? E a gente precisa ter essa consciência, irmãos, que eu sou irmão do presbiteriano, do batista, do metodista, do quadrangular, do assembleano, do resgatando, de tudo que é denominação. Nós somos irmãos em Cristo. Nós temos a mesma natureza, temos o mesmo Espírito, somos filhos do mesmo Pai, temos a mesma fé, vamos morar no mesmo céu, e por aí vai. Então, só existe uma igreja, só uma igreja, que é a igreja de Cristo, né? E que cada um tem o seu propósito, tem o seu chamado, né? Pois é, mas quando você fala isso, que existe só uma igreja, isso me deixa um pouco confuso quanto ao entendimento, quando você diz que a noiva, existe a noiva de Cristo, e que nem todos são noiva de Cristo, né? Porque alguns é a mesma coisa da manga. Se são todos manga, gente, então é manga. Eu às vezes fico pensando assim, se a noiva de Cristo é a igreja, como é que o Senhor vai arrebatar parte dessa noiva? Vai arrebatar uns braços, uma perna, coisa, e o resto, porque não é o corpo? Entendeu? Então, isso às vezes eu fico meio confuso. Eu entendo, mas às vezes me bate gente, mas não somos todos a noiva de Cristo? Não somos todos parte do corpo de Cristo? Como é que Cristo vem buscar uma noiva faltando um pé ou faltando uma mão? Aí isso me deixa um pouco confusa com relação a esses dois arrebatamentos, né? Mas isso aí é um outro assunto, né? Não é o assunto de hoje. Né? Você não está falando sobre os arrebatamentos. Uhum. Tá. Beleza, mas você pode ter certeza que tem noivo suficiente para ser todos os membros do corpo. O que às vezes acontece é que muitas pessoas são salvas, mas ainda não faz parte do corpo. O corpo ele está Não formado. desenvolveram a formação, né, pastor? Quando o arrebatamento acontecer, você pode ter certeza que o corpo está pronto, o corpo está formado. O que falta são mais pessoas para participarem desse corpo. Salvos, quando a gente entrar sobre o assunto de salvação e reino, gente, a gente vai entender melhor o que a Marilda acabou de apontar aqui. Mas vamos usar a mesma ilustração da manga, ela pode continuar aqui então mais um pouquinho. Toda manga está madura no pé? Não. Tem mangas que amadurecem primeiro. E tem mangas que amadurecem no meio e mangas que amadurecem só lá no final da estação. Então, assim é a igreja de Cristo. Hoje nós temos, no tempo da graça, salvos maduros. Daqui a pouquinho, outros vão amadurecendo. Então, é o tempo de amadurecimento. Quando você medita em Apocalipse 12, eu vou dar esse dever de casa para vocês. O que vocês fizeram aí, gente? Manga de fundo. Gostei dessa ideia aí. Quando a gente estuda Apocalipse 12, a gente vê lá o arrebatamento do filho varão. O que é um filho varão? Um filho maduro. Então, ali fala do primeiro arrebatamento, que é o filho maduro.
Mas depois a gente vai estudar um pouquinho sobre a questão de salvação e reino, sobre esses dois arrebatamentos que vai ficar mais para o final da nossa escola, tá, gente? E aí a gente vai entender melhor, porque nem toda manga amadurece junto, né? Então, uns amadurecem primeiro, outros depois. Oi? Um complemento aqui, que eu estava observando sobre a questão do amor de Deus, da natureza de Deus, né? E às vezes as pessoas têm uma dúvida acerca. Duas reflexões aqui, né, para acrescentar. A primeira é a respeito da natureza de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas se Deus então é amor, por que Deus então mandou o dilúvio na Terra? Né? E uma coisa que eu entendo é assim, que tudo que Deus fez desde o princípio, até mesmo o dilúvio, foi tudo por amor, foi por amar, né, a todos nós, porque senão a própria humanidade ia se autodestruir, né? A gente sabe, a Bíblia ensina sobre isso, né, que o caminho do homem aos seus olhos parece perfeito, mas, né, no final às vezes são até caminhos de morte. E Deus, por amor, né, ele toma esse amor, ele se posiciona, né? Ele precisa se posicionar, ele não pode, porque, por exemplo, Deus ama todo mundo, então pode todo mundo fazer o que quiser, que Deus não vai punir. Não, o amor de Deus, ele é uma natureza de amor, né? A sua natureza é amar, mas é um amor tão protetor nosso, né? Que ele se posiciona diante de nós para nos ajudar também a enxergar o caminho que a gente vai estar, né, caminhando. Esse é um ponto. Não, o outro pode completar aí que depois eu falo o outro, que o outro é a ver com a nossa natureza. É isso mesmo. Aliás, toda atitude, a gente precisa crer nisso piamente, depois desenvolver essa crença. Essa palavra crença não soa bem, mas é só para entendimento. A gente desenvolve, primeiro, a gente precisa colocar o nosso coração para crer que Deus é amor, certo? A partir daí, eu começo, então, a ter uma lente dessa forma quando eu estou lendo a Bíblia. Não, Deus é amor, Deus é amor. Então, o próprio Espírito Santo se incumbe de me dar a revelação do texto, porém, baseado que Deus é amor. Então, eu começo a entender, até mesmo quando o dilúvio é um dos exemplos, mas eu começo a entender até mesmo quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, que parece não ser uma atitude de amor. Mas se eles continuassem no jardim, eles poderiam ser dentro do jardim eterno. Imagine, se eles fossem eternos dentro do jardim, que nascessem homens eternos, imagine como não estaria o mundo hoje. E o que Jesus teria para oferecer se já existia eternidade? Como que ele poderia curar o ser humano, trazendo uma proposta de eternidade se o homem já era eterno? Tudo que Deus faz é em amor. Até quando ele expulsa o homem do jardim. Dilúvio, a gente poderia, em uma oportunidade, estudar os textos para a gente ver claramente a manifestação do amor de Deus em cada uma dessas atitudes dele. Tudo foi em amor. Não tem nada fora do amor. Tudo é amor, porque Deus ele só é amor. Até o juízo dele é em amor. A correção que ele faz a nós, a todo instante, é em amor. Porque o pai corrige o filho que ama, e a gente sabe disso até na natureza humana. Imagina a natureza de Deus. Mas pode fazer sua segunda colocação, Leandro. Sim. A segunda é o seguinte, o senhor falou aí a respeito do seguinte, eu não baseio a minha identidade no meu comportamento, né? Ou melhor, o que eu faço não determina quem eu sou, não é isso? Então, assim, aí o que eu entendo, assim, que na verdade o efeito da minha fé acaba sendo até não é um efeito dominó, né? Mas a fé, aquilo que eu creio, né, na identidade que eu tenho, vai até transformar o meu comportamento. Por exemplo, se eu creio que eu sou filho, e eu tenho essa convicção dentro de mim que eu sou filho de Deus, né, eu vou agir como filho de Deus. Né? O meu comportamento vai ser determinado pela minha fé, né? na minha identidade, naquilo que eu sou. Aquilo que eu acredito na minha identidade vai determinar o meu comportamento. E não o meu comportamento que vai determinar, né, o que eu sou. E aí, o senhor falando sobre a manga, né, sobre o fruto, eu entendo, assim, relacionando com essa crença,
que essa transformação vai ser algo natural. Aí eu lembro que o senhor falou assim, que o fruto, ele sai naturalmente. Então, a gente não vê a manga fazendo força para produzir uma manga, né? Você não vê um pé de laranja se esforçando ali para poder fazer, porque se ela estiver esforçando, não é algo da natureza dela, né? Aí eu lembro, tipo assim, igual, por exemplo, às vezes a gente vê na televisão, fala sobre alguns reality shows em que as pessoas, elas no começo elas mostram uma coisa, só que elas não conseguem contracenar o tempo todo ali, mostrando algo que elas não são. Com o passar do tempo, elas vão mostrando realmente a natureza delas. Então, quer dizer, uma vez que eu tenho essa identidade de filho, vai fluir naturalmente, vai ser sem peso, sem esforço. Uma coisa, por exemplo, que a Bíblia fala, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas, né? Amém. E aí, é isso aí, isso aí. Amém. Bacana. Por exemplo, você é mecânico, né? Mecânico de qualidade, tá, pastor Carlos? Mecânico bom. Tem que mudar aqui para Portugal, aqui, ó. Tem muito serviço para você aqui. Então, olha só, quando você vai trabalhar, você é mecânico. Por você ser mecânico, você faz serviço de mecânico. Mas você jamais ia fazer serviço de mecânico sem ser mecânico. O médico se tornou médico, ele é médico. E por isso ele vai fazer serviços, prestar serviços na área da medicina. Mas primeiro ele teve que ser médico. Só a gente que às vezes passa por essas crises. A própria vida natural ensina isso para nós. Então, primeiro é quem eu sou, para depois o que eu faço. Uma pessoa vai para a faculdade e se torna para depois fazer. Então, essa tem que ser a nossa consciência. Então, o médico não tem, por exemplo, um cirurgião, ele não tem nenhuma dificuldade em abrir o corpo dessa pessoa e fazer uma cirurgia, porque ele tem consciência de quem ele é e por isso ele faz. Quando a gente tem essa consciência plena de quem nós somos, o fazer é leve, é natural. Você faz brincando, sorrindo, batendo papo. Eu consigo ver, sem estar vendo, mas eu consigo ver um médico, um anestesista, alguns enfermeiros fazendo uma cirurgia séria, rindo, brincando, batendo papo, de tanta convicção que ele tem de quem ele é. Então é isso que a gente precisa ter, essa consciência de quem somos. E a gente ri do pecado. A gente não passa a ser sem graça o pecado. Como Paulo diz aos Romanos, nós temos o domínio, o governo, Romanos 6,14, nós temos o domínio sobre o pecado, porque nós temos consciência de quem somos e onde estamos. É o nosso onde, né? Amém, irmãos? Então é isso aí, foi bem colocado o seu exemplo aí, reforçou um pouco mais, Leandrão. Então, gente, vamos encerrar por aqui então, são 0h16 aqui em Portugal. Espero que vocês tenham sido ministrados, tá? Essa aula vai estar gravada aí para nós, guardadinha lá depois, vocês podem assistir novamente. E é isso. No mais, vocês podem liberar os microfones aí, um despedir do outro. O restante de semana poderoso para vocês. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe Glória todo a Deus. mundo. Fique na paz. Até a próxima. Abraço. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau, Dani. Tchau, tchau. Tchau, Betinha. Um abraço a todos. Aleluia. A paz. Pastor Antônio. Pastor Esther, a paz do Senhor. Aleluia. Boa noite. Graça e paz. Eita glória. Rosivaldo está com vocês, tá? Tchau, Samara. Aguardando vocês. Todo mundo aí. Rosivaldo, tchau para todos. Tchau. Mas é bom, sempre bom. Já, minha filha. Tchau, pastor. Fica na paz. Tchau, gente. Fica na paz. Amém. Abraço a todos. Boa semana.